Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Érica Guiar, sou professora da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. O tema da aula de hoje é progressão geométrica. A gente vai dar continuidade à aula anterior e eu vou falar com vocês sobre a seguinte habilidade: resolver problemas que envolvam a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Só para a gente relembrar um pouco a aula anterior, na aula anterior então a gente viu a fórmula geral de um termo de uma PG. A fórmula geral de uma PG é a n, que é igual a 1 vezes q elevado a menos 1. Lembrando que esse q é a minha razão, q é a razão, n é a quantidade de termos e a 1 é o primeiro termo. E na aula de hoje a gente vai ver a soma de progressão geométrica, sendo que a gente tem soma de termos infinita e soma de termos finita. A soma de termos finita, a gente tem uma quantidade determinada. Então a gente tem uma sequência que ela vai ter o início e o fim. A gente tem uma quantidade de termos nessa sequência. Quando a soma for infinita, a quantidade de termos não vai acabar. Então, vamos iniciar pela fórmula de soma dos termos de uma PG finita. Bom, a fórmula de soma, eu esqueci de colocar o n aqui. A soma de termos de uma PG finita é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes q, que é a razão, elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Bom, a fórmula de soma dos termos de uma PG infinita é S é igual a 1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos Q, que é a razão. E o Q, a razão da PG infinita, ele vai variar entre menos 1 e 1. Bom, para desenvolver essas habilidades, eu separei alguns exercícios trabalhando essas duas fórmulas de soma. Atividade 1. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4 e aí vai. Sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Bom, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho que é uma PG finita, certo? E a soma dos termos dessa PG é 1023. Então, se é uma PG finita, qual que é a fórmula de soma de uma PG finita? Sn, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Quais as informações que eu tenho no exercício? Eu tenho a soma, que é 1023. Então, no lugar da soma, eu coloco 1023, que é igual a 1, que é o primeiro termo. Volta lá na sequência. Qual que é o primeiro termo dessa sequência aqui? Vocês conseguem perceber? O primeiro termo vai ser quem? O A1. Então, o A1, que é o primeiro termo, é o 1 vezes a razão. Vamos relembrar, então, como que a gente determina a razão da progressão geométrica? A razão da progressão geométrica, a gente divide o termo da frente dividido pelo termo de trás. Então, qualquer termo, né? Então, eu vou pegar aqui o segundo termo que está menor. Então, a razão, eu faço o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, ou o quarto dividido pelo terceiro. Então, aqui o segundo é 2 e o primeiro é 1. Então, a minha razão aqui vai ser 2. Razão é 2 elevado a n, que é quem eu estou procurando, porque o n é a quantidade de termos, dividido por 2 menos 1. Agora eu vou resolver essas contas. Veja bem, eu tenho aqui uma multiplicação de um número por um valor que está no
parêntese, esse valor aqui, certo? Se eu multiplico 1 por qualquer coisa, sempre vai dar o quê? Qualquer coisa. Então, se eu multiplico 1 vezes 3 dá 3. Então, aqui eu não preciso nem de aplicar a propriedade distributiva. Então, eu já vou calcular direto. 1 vezes o que está no parêntese vai ser o que está no parêntese. Dividido por quanto? Quanto que é 2 menos 1? 1. Nessa igualdade aqui, se eu multiplicar cruzado, vocês podem observar que eu vou ter que multiplicar por 1, que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui eu multiplico 2 elevado a n menos 1 vezes 1, que vai dar 2 elevado a n. E 1024 vezes... Não, gente, 1024 não. De onde que eu tirei esse 1024? Espera aí, vocês estão prestando atenção aqui, que é 1023. Olha só, presta atenção aqui. Estava 1023, então continua 1023, tá? Aqui, ó, 1023. Aí multiplica cruzado, vai dar 1023 vezes 1, que é 1023. Resolver, eu quero determinar o valor de m, eu vou isolar sempre quem tem a incógnita. Então, o 2 continua 2 elevado a n, que é igual a 1023 mais 1. Agora apareceu 1024. 2 elevado a n é igual a 1024. Como que eu vou determinar o valor de n aqui? Se eu tenho 2 elevado a n igual a 1024, eu preciso fatorar o 1024 para colocar eles em fatores, né, com base 2, para eu fazer, igualar aqui e cortar as bases. Propriedade de potência. Então, vou pegar o 1024, vou apagar esse canto aqui e vou fatorar o 1024 aqui nesse cantinho. Então, 1024 dá para dividir por 2, dá 512, dividido por 2, 256, dividido por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16. A gente tem que fazer por 2, porque o primeiro membro está na base 2, tá? Então, aqui por 2 vai dar 2 e por outro 2 aqui vai dar... Vou continuar aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 aqui. Então, acaba aqui. Quantos fatores 2 que eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer que 1024 é a mesma coisa de 2 elevado a 10. Vocês conseguem perceber, então, que eu escrevi o 1024 na base 2. Agora, pela propriedade, né? Eu tenho uma igualdade, com as bases são iguais. O que que eu faço? Eu cancelo a base e meu n, então, aqui é igual a 10. Quer dizer o quê? Que nessa sequência que a soma é 1023, eu vou ter 10 elementos, ok? Bom, vou apagar aqui para a gente ir para a próxima. Atividade 2. Atividade 2 é um exemplo de uma PG infinita. Determine a soma dos termos da PG infinita. Então, qual que é a fórmula de soma de PG infinita? Então, a soma é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, quem que é o A1? É o primeiro termo. Quem que é meu primeiro termo aqui? 2/3. Quem que eu preciso achar agora? A minha razão. Então, a minha razão, relembrando, é o quê? Razão é igual ou o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo.
Então, eu vou fazer o segundo, que é 2/9, dividido pelo primeiro. Quero fazer um parêntese aqui, pessoal, para a gente relembrar um pouco como que a gente faz divisão de fração, tá? É importante, mesmo se não seja matéria do ensino médio, é bom a gente estar retornando isso aí. A divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2/3? O inverso de 2/3 é eu pegar o 2/3 e inverter mesmo. Então, 2/3, o inverso de 2/3, o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, fica 3/2. Então, a divisão de fração, a gente transforma numa multiplicação de fração. E o interessante da multiplicação de fração é que a gente pode simplificar. A gente pode simplificar qualquer elemento que a gente tem no numerador por qualquer elemento que a gente tem no denominador, tá? Então, aqui eu posso simplificar o 2 com 2. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 2 dividido por 2 também é 1. E eu posso simplificar também o 3 com 9. Então, eu vou simplificar 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Só lembrando que essa simplificação ela tem que ser feita pelo mesmo valor. A gente não pode ter valores diferentes. Então, se eu simplifiquei por 2 em cima, eu tenho que simplificar por 2 embaixo. Se eu simplifiquei por 3 em cima, eu simplifico por 3 embaixo. Então, 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 1 dá 3. Então, a minha razão aqui é 1/3. Voltando para a fórmula de soma, então, soma é igual o primeiro termo, que é 2/3, dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. Então, a soma é igual a 2/3 dividido por... Como que eu faço subtração de fração? Vamos dar uma relembrada também? Subtração ou adição de fração a gente faz da mesma forma. A gente faz tirando o MMC. Então, aqui o 1 é como se eu tivesse 1 embaixo. MMC de 3 em 1 é 3. Então, 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Continuando aqui, a soma vai ser igual a 2/3 dividido por 3 menos 1, 2/3. Olha que legal. Apareceu uma outra divisão de fração, não apareceu? Então, eu já falei aqui na própria razão como que a gente faz divisão de fração. Então, a divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só que aqui, pessoal, a gente não está dividindo duas frações iguais. Vamos relembrar isso. Se a gente for dividir dois números iguais, por exemplo, 5 dividido por 5. Quanto dá 5 dividido por 5? 1. Se eu pegar 100, 100 dividido por 100, quanto que dá? 1. Então, sempre que eu estiver dividindo dois números iguais, o resultado é 1. Então, eu nem vou fazer o processo de divisão de fração. Quem quiser fazer em casa aí para treinar, acha e faz do formato da razão para achar essa divisão. Então, a soma desses infinitos termos aqui é 1. Ok? Vamos para o próximo. Atividade 3. Essa atividade 3 é uma atividade muito bacana, que está assim. Se, aí tem essa equação aí, 1 mais x ao quadrado, mais x elevado à quarta, mais x elevado a 2n, mais 3 pontinhos, né? A gente percebe que é uma soma infinita de termos, é igual a 25/16. Então, x é igual a... Eu quero descobrir o valor de x nessa equação. Só que não está me informando mais nada. Eu sei que é uma equação que tem uma soma infinita de termos. Se eu tenho uma soma infinita de termos, vamos ver se a gente consegue perceber que esses termos dessa equação estão em progressão geométrica. Então, eu tenho o primeiro termo, é 1, o segundo termo, x ao quadrado,
terceiro termo, x², e aí vai infinito. Depois tem o x elevado a 2n, infinito. Para ser uma progressão geométrica, eu não tenho que fazer a divisão dos termos. Então, eu vou dividir o segundo pelo primeiro. Então, quando eu divido o segundo pelo primeiro, eu vou ter a razão igual a x². Agora, vamos ver se o terceiro termo dividido pelo segundo também é igual a x². Então, olha só. x² dividido por x². Aqui, pessoal, apareceu uma propriedade de divisão de potências de mesma base. Uma propriedade com divisão de potências de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, se eu estou dividindo, eu subtraio. Se eu estou multiplicando, eu adiciono. Então, aqui vai ficar 4 menos 2. Então, a razão é igual a x elevado a 2. Então, eu posso concluir que esses termos dessa equação estão em progressão geométrica. Como são termos, é uma soma infinita, a gente vai usar, então, a fórmula de soma infinita. Vou apagar aqui, senão não vai caber minha resolução. Então, relembrando, a fórmula de soma de termos infinita é A1 sobre 1 menos Q. O A1 eu já tenho, a razão eu acabei de encontrar e a soma eu também tenho. Por que a soma eu também tenho? Eu estou somando todos os termos e essa soma está dando quanto? 25/16. Então, aqui eu vou ter que a soma é 25/16, que é igual ao A1, que é 1, sobre 1 menos minha razão que eu acabei de calcular, que é x². Resolvo multiplicando cruzado. Aí fica 25 vezes 1 menos x², que é igual a quanto? 16. Fazendo a multiplicação distributiva, né, que eles chamam aí de chuveirinho, 25 vezes 1 é 25, menos 25 x², que é igual a 16. O que apareceu para eu resolver aqui? Apareceu uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau a gente pode resolver o quê? Utilizando a fórmula de Bhaskara ou outras formas para a gente ter para resolver. Como essa equação ela é incompleta, a gente não precisa de utilizar a fórmula de Bhaskara. E aqui o termo que está faltando é o termo B. Se está faltando o termo B, eu posso resolver isolando mesmo x. Então, eu vou isolar menos 25x² é igual a 16 menos 25. Então, menos 25x² é igual a menos 9. Está tudo negativo, né? Com o primeiro termo negativo, eu multiplico menos 1. Fica tudo positivo. Então, x² é igual a 9 sobre 25. O que eu tenho aqui? Eu tenho um x elevado a 2, que é igual a 9/25 avos. O que significa isso? Que valor que é elevado ao quadrado vai dar 9/25 avos. Esse valor elevado ao quadrado, ele pode ser tanto um valor positivo ou um valor negativo. Porque o número elevado ao quadrado, ele elevado ao quadrado, o resultado sempre vai dar positivo. A operação inversa potência é quem? A raiz. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 9/25 avos. Então, o x aqui vai ser igual a mais ou menos 3/5. A observação que eu ia fazer aqui, né, que raiz de fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Ok? Bom, a última atividade aqui, eu vou deixar ela de atividade para vocês tentarem fazer em casa, só ler rapidinho. Uma pessoa resolve guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica de razão 2. Então, a razão é 2, né?
considerando que o primeiro mês ela vai poupar 50 centavos, ou seja, meu A1 é 0,50, que é 50 centavos. Qual será o valor poupado no 8º mês? Então, eu quero saber quem que é o A8, que é o 8º mês, e o valor total guardado no período. Se ele quer o valor total guardado no período, eu estou querendo saber quem que é o S8, tá? Então, aí, vocês vão utilizar a fórmula de soma, né, de termos, e vocês vão treinar em casa um pouquinho, pessoal, para ver se vocês conseguem, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Na aula de hoje, então, a gente desenvolveu a habilidade de resolver problemas que envolvam a soma dos N termos de uma progressão geométrica. Minhas referências, tenham todos agradecer vocês. Até a próxima aula. Até mais, pessoal.